Vamos falar aqui sobre. Vou começar o programa de hoje com uma notícia que saiu no final da semana, pelo menos no final da semana passada, e as pessoas praticamente não perceberam. Né? O título da notícia é o seguinte: sob Lula, Exército muda perfil na cúpula e renova mais da metade do alto comando. E a gente tem que perceber que a gente tem o quê? 2 anos, nem isso, do governo Lula. O subtítulo traz a seguinte informação sobre o nosso querido Frajola. General Tomás Paiva assumiu a chefia da força após os atos do 8 de janeiro em meio a uma crise de confiança entre militares e o governo. E a matéria foca no fato de que o alto comando do Exército já foi renovado em mais da metade dos seus membros desde que o Frajola assumiu a posição de comandante do Exército. Então, dos 16 integrantes do alto comando, 9 foram trocados desde então. Um desses integrantes é o general Richard, que vocês já conhecem, e o general Zé Ricardo Vendramini Nunes, que era o chefe de comunicação do Exército em 2022 e que divulgou aquela nota repudiando as postagens das tias do Zap que acusavam generais de serem melancias por não apoiarem esse suposto golpe. Né? E o que chama atenção é que nessa composição, uma das coisas que chama atenção, né, é que nessa composição do alto comando não tem absolutamente nenhum militar das forças especiais. Isso que a imprensa está chamando de Kid Preto, né? E no caso aí talvez até valesse, porque eu aprendi isso com... Não vou nem falar o nome dele aqui, porque eu acho que hoje em dia eu falar o nome de um militar queima o filme do cara para as autoridades. Mas um militar muito bom que escreveu um livro muito bom a esse respeito, eu aprendi que o Kid Preto não era qualquer FE, são o comandante das forças especiais. Seja como for, né, o argumento que eles usam para justificar isso é que não houve candidatos ao alto comando que fossem FE durante as votações das promoções, mas o que parece meio óbvio para todo mundo que está lá dentro é a tensão entre a atual gestão do Frajola, o atual comandante do Exército, e os militares das Forças Especiais. E a gente está vendo que muitos dos FEs estão sendo perseguidos no inquérito mentiroso, esse inquérito fajuto do golpe. Né? E, assim, também é fato conhecido que o general Frajola é o que se chama de precursor, né, que é um grupo, os PREC, né, que é um grupo da Brigada Paraquedista, que é diferente dos FEs. Eu vou fazer uma provocação aqui de chamar de... É uma força especial de segunda linha. Né? Então, você tem uma rivalidade muito grande entre os FEs, que são todos comandos também. Né? Então, a formação dos FEs é muito interessante. Pessoas, em geral, pensam que o FE, né? Pensam que o FE é o cara, é o Rambo. E de fato tem esse componente, mas quando você pensa no cara que de treinamento de tiro, selva, etc., isso geralmente você está pensando nos caras que são os comandos. Depois que o cara faz o curso de comandos, aí é que ele faz a formação das forças especiais, que é uma formação muito mais intelectual, é uma formação que você aprende movimento de insurgência, informação, contra-informação, infiltração, atuar atrás das linhas inimigas, etc., etc., que são esses caras todos que estão sofrendo agora com esse negócio do golpe. A maioria é de FEs. A gente tem, como em toda a coletividade, bons e maus, mas de um modo geral os FEs são os que a gente tem de melhor no Brasil. Né? São forças em gerais muito boas. E eu já disse diversas vezes que essas forças aí, essas forças muito boas, elas é que estão sofrendo as consequências. Então, quando a gente pensa, hoje a gente vive o reino dos melancias e o expurgo dos patriotas. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com
e torne-se meu apoiador. E aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar. Tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. O Frajola e o Lula, e o Alexandre, com toda a influência dele, né? Foi o Alexandre que escolheu o Frajola para ser o comandante do Exército. Eles estão montando um alto comando do Exército que seja, eles usam o termo pacificador. E por pacificador, leia-se, é o império dos melancias mesmo. É o reino da melancia, uma plantação de melancia. Não estou dizendo que todos são, não. Tem gente boa e tem gente ruim dentro do alto comando. Mas o objetivo, até porque não é o controle, isso é uma justiça que tem que ser feita, a saída, em geral, se dá por tempo, né? Você tem um limite, acho que de 5 anos, algum tempo assim que você pode ficar. E não é o comandante do Exército que escolhe quem vai ser promovido para o alto comando, mas sem dúvida nenhuma ele tem uma influência grande, né? Não só influência na escolha, como influência de bola preta e influência no clima geral. E o clima geral hoje, a gente está vendo os nossos melhores militares, tanto do ponto de vista de formação, no caso do FES, quanto do ponto de vista de visão de Brasil, né, de patriotismo, de ação, de não ser bunda mole, etc. Essas pessoas estão sendo expurgadas. Está sendo expurgada. E a gente está passando por um momento que, assim, a gente está vendo irmãos de farda. Tem uma coisa que é fundamental em qualquer força armada: você não pode deixar os seus irmãos de farda para trás. Você não pode deixar os seus irmãos de farda para trás, né? Ninguém fica para trás, né? No one is left behind. É a coisa básica de qualquer militar. E a gente está vendo hoje, assim, eu acho que é a primeira vez que isso acontece na história, sei lá, nas últimas décadas, de você ver militares sendo pessoas boas. Você pega, conversa com os companheiros deles, e eles vão dizer, são pessoas boas, são os melhores que a gente tem. A gente está vendo esses caras sendo jogados aos leões. Nunca houve isso. Nunca houve. E quem está reinando é um bando, são os covardes, são os melancias, que aceitam qualquer decisão ilegal que o Alexandre der, decisão de prender idoso, decisão de prender irmão de farda, impediu o comandante do Exército de visitar um subordinado que está preso dentro de um batalhão, e por aí vai. Então, claro, de volta, reitero, não é o Frajola que monta o alto comando do Exército, são 4 anos que os generais podem ficar por lá e tal. Mas a gente tem um alto comando hoje, isso é um fato, isso não é uma opinião, um alto comando hoje que foi altamente modificado, sem forças especiais, muito mais parecido com a imagem e semelhança do Lula, que é a tentativa de... É uma tentativa carreirista de proteger a instituição, né? Vamos proteger a instituição. Proteger a carreira dos generais, né? Porque os militares que estão embaixo estão se arrebentando e a gente vai falar sobre isso. Porque eu pergunto, valeu a pena? A instituição foi preservada? A primeira coisa que você deve perguntar é: como anda? Você tem décadas e décadas de pesquisas que mostram que as Forças Armadas são as instituições de maior credibilidade do país. Décadas e décadas. As últimas pesquisas, o que mostram? Uma erosão completa da confiança. Eu pergunto a você que está no chat. Muitos de vocês que estavam com SOS Forças Armadas, eu pergunto a você aqui no chat do programa se você hoje confia nas nossas Forças Armadas. Responda, por favor, sim ou não. Então, eu pergunto, valeu a pena? Valeu a pena para preservar a instituição? Tá aí, as pessoas estão dizendo. Não, não, não. Leiam o chat, não tem uma pessoa dizendo sim. As respostas são nunca mais, melancias, não. E eu lamento de ver isso. Primeiro porque é a instituição conectada com a história da minha família. Veja, meu tataravô foi um dos fundadores da Intendência do Exército. Meu bisavô, general Euclides, comandante da Revolução de 32, grande general.
5 filhos, 4 estrelas, um tríplice coroado, meu avô. Nem preciso falar sobre ele. Assim, se você for pegar o primeiro Figueiredo chegou para ser capitão-mor nas Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de Diamantina, Rio de Janeiro, de Minas, né? Então, assim, é a história. Então, é uma tristeza horrorosa. Você tem bons homens, homens maravilhosos, ainda digo sempre que a nossa maior reserva moral de patriotismo ainda está dentro do Exército, das Forças Armadas, de um modo geral, mas mais ainda dentro do Exército. Os melhores homens precisam ser premiados. Criou-se um sistema onde o prêmio é para os melancias bunda moles. E os verdadeiros patriotas são perseguidos politicamente debaixo dos olhos dos seus companheiros de farda. E é claro que isso não pode durar para sempre. Claro que virá uma reação a isso. E não é só isso. Você, ainda assim, com todo esse problema, e claro que debaixo, eu nunca vi, em todos esses anos, eu nunca vi um desprezo dos seus comandados pelos seus comandantes tão grande na minha vida. E, além disso, você tem uma crise prática com o governo Lula. Uma crise prática, que é a água batendo na bunda. A crise não é causada... É impressionante porque os jornais dão conta de que a razão da crise não é prisão de patriota, não é general, pode ter general preso hoje sem sequer ter sido ouvido. A gente não é a censura. Não, o que está causando essa crise entre os militares e o Lula, segundo o jornal, é o pacote de corte de gasto do governo federal. Isso porque internamente os militares têm considerado que o governo, obviamente, se aproveitou dessa fragilização política das Forças Armadas para colocá-los no pacote de gastos anunciado pelo Haddad. E realmente, né, quem diria que deixar indiciar 25 militares ilegalmente traria consequências negativas e ia acabar fragilizando as Forças Armadas, hein? Quem diria? É esse tipo de coisa que acontece quando um borra-botas melancia frajola no comando. Imagina se isso ia acontecer debaixo do Vilas Boas, por exemplo, só para dar um exemplo. Imaginem se isso ia acontecer dessa forma. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida de que o petismo odeia os militares? Alguém tem alguma dúvida disso? E eu tenho que dizer, assim, você tem que fazer uma avaliação da proposta do Lula para os militares. O ponto que tem mais incomodado é o estabelecimento da idade mínima de 55 anos para ir para a reserva. Hoje não tem idade mínima, o militar precisa cumprir 35 anos de serviço. Se você comparar com a aposentadoria do cidadão comum, que é quem paga o salário do militar, você vai ver que não é desprovido de mérito. E eu vou acolher aqui o argumento dos militares, que a vida do militar não é igual à vida do civil. E só quem vive a vida militar e sabe como é, sabe que é diferente. Mas a gente também não pode desmerecer o seu Zé, o pedreiro, que trabalha de sol a sol. E eu nem vou entrar no mérito das discussões. Eu não vou entrar no mérito. O que eu vou entrar no mérito é muito simples. É muito simples. É a história da desonra e da guerra. Né? Entre a desonra e a guerra, os comandantes das forças, os comandantes escolheram a desonra e estão tendo a guerra. Traíram o povo, foram cúmplices da prisão de idosos, de homens e mulheres que estavam se manifestando pacificamente, julgamento completamente irregular dos vândalos que danificaram patrimônio público, foram coniventes
com as vulnerabilidades do processo eleitoral brasileiro, e entregaram. Tomaram uma decisão. Não, vamos ceder pacificamente, vamos ceder à desonra para preservar a instituição. Não preservaram nada. E o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos? Que também vive um problema de uma crise um pouco diferente da natureza. Os Estados Unidos estão tendo que reformar as suas forças armadas. E por mais medo que a gente tenha, principalmente isso acontecer debaixo de um governo de esquerda, hoje, como não há ninguém mais, os caras apanham da direita e da esquerda, que sempre foi o plano da esquerda. E o pior de tudo é que essa é a concretização de um plano da esquerda. De tornar as Forças Armadas não gratas junto à população. O próprio Zé Dirceu, esse era um grande plano deles. E se concretizou. Se concretizou. E é culpa das pessoas do alto comando. E você que é militar, você que está assistindo, seja oficial, seja praça, carreira tão bonita, passa o dia falando de coisas bonitas. O fato de que chegou na hora da defesa da pátria, da defesa dos poderes constitucionais, da defesa da lei da ordem, e não agiram, e não só não agiram, mas traíram todo o povo, isso tem consequências. E você pode ter certeza que vai chegar a hora de reformar. Vai chegar a hora de reformar. Eu sempre digo, é inexorável que o chicote mude de mão. E todos esses caras que hoje estão por cima da rapadura, estão bem pra caramba, alto comando, maravilha, vão pra reserva. E na reserva não mandam nada. E aí quem vem por aí? Vem com que vontade? As coisas mudam. A estabilidade, ela parece que ela é eterna, mas ela não é. Aqui eu digo para vocês, dentro das poderosas forças armadas americanas, as mais poderosas do mundo, está se falando em reforma, em rever critérios de promoção. Puxa, que caramba, né? Em fazer uma limpa. E aí um verdadeiro expurgo. Porque agora esse é o momento do expurgo dos patriotas. Eu digo a vocês, não me parece impossível que chegue a era do expurgo dos melancias no Exército. Nas Forças Armadas, todo. O expurgo dos melancias. Vai chegar essa hora. Vai chegar essa hora.